O terceiro templo, a história oculta da reconstrução, as profecias e o legado das antigas promessas divinas. Ao longo da história humana, poucos símbolos exerceram tanta influência espiritual, política e cultural quanto o Templo de Jerusalém. Construído originalmente por Salomão, destruído pelos babilônios, reconstruído sob Zorobabel e ampliado por Herodes, o templo sempre representou mais do que uma simples edificação religiosa. Ele era o ponto de contato entre o céu e a terra, o lugar onde, segundo as antigas escrituras, a presença divina habitava entre os homens. A ideia de um terceiro templo carrega, portanto, não apenas a memória de um passado sagrado, mas também a expectativa de um futuro profético. Em torno dessa promessa se entrelaçam tradições milenares, teorias teológicas e acontecimentos modernos que alimentam uma das mais complexas narrativas da fé e da história. A origem dessa história remonta ao século X a.C., quando o rei Salomão, filho de Davi, ergueu o primeiro templo. O livro de Reis descreve-o como uma obra monumental, construída com madeira do Líbano, ouro puro e pedras lavradas. Foi consagrado como morada do nome do Senhor e local onde repousava a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do antigo Israel, símbolo da presença de Deus entre o povo. A arca continha, segundo a tradição, as tábuas da lei dadas a Moisés no Sinai, o bastão de Arão e um vaso com o maná do deserto. No centro do Santo dos Santos, ela representava o coração espiritual do povo hebreu. Em 586 a.C., o templo foi destruído pelos exércitos de Nabucodonosor II e a arca desapareceu. O cativeiro babilônico marcou o início de um período de profunda transformação teológica. Quando os exilados retornaram, sob decreto de Ciro, rei da Pérsia, construíram um segundo templo mais modesto, completado por volta de 516 a.C. Esse santuário foi o palco das reformas religiosas de Esdras e Neemias e tornou-se o centro do judaísmo do período pós-exílico. Com o passar dos séculos, Herodes, o Grande, iniciou uma vasta reconstrução, transformando o templo em uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Contudo, no ano 70 d.C., o general romano Tito sitiou Jerusalém e destruiu o santuário, cumprindo o que muitos interpretaram como a profecia de Jesus de Nazaré sobre a ruína do templo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Desde então, a ausência do templo tornou-se um trauma coletivo, uma ferida aberta na alma judaica e um ponto central nas expectativas messiânicas futuras. A partir desse momento, a história do templo passa a ser contada em dois planos paralelos: o terreno, feito de guerras e ruínas, e o espiritual, tecido por profecias e esperanças. A ideia de um terceiro templo emergiu como promessa messiânica. No imaginário judaico, ele seria reconstruído nos tempos do Messias, que restauraria a paz e o reinado de Deus na terra. Essa esperança, porém, ultrapassou fronteiras religiosas. No cristianismo, o terceiro templo se tornou um símbolo ambíguo. Para alguns, representaria o retorno da presença divina. Para outros, o cenário do engano final, o lugar onde o anticristo se manifestaria antes do fim dos tempos. A partir do século IV, com a cristianização do Império Romano, o Monte do Templo tornou-se local de controvérsia. Os romanos ergueram sobre suas ruínas templos pagãos. Depois, com a conquista muçulmana no século VII, o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa foram construídos, tornando-se os principais símbolos do Islã em Jerusalém. Desde então, o Monte do Templo é o ponto de convergência das três maiores religiões monoteístas e também o epicentro de tensões geopolíticas que perduram até os dias atuais. No século XX, o retorno do povo judeu à terra de Israel
e a criação do Estado de Israel em 1948 reacenderam as antigas expectativas. Em 1967, após a Guerra dos 6 Dias, Israel retomou o controle de Jerusalém Oriental, incluindo o Monte do Templo. Essa conquista foi vista por muitos como o cumprimento de antigas profecias. Entretanto, por razões políticas e religiosas, o governo israelense manteve o controle do monte sob a administração islâmica, o Waqf. Ainda assim, movimentos religiosos judaicos começaram a se organizar para preparar a futura reconstrução do templo. Entre esses grupos, destaca-se o Instituto do Templo, fundado em Jerusalém em 1987. Sua missão declarada é pesquisar, recriar e preparar todos os utensílios e vestimentas sacerdotais necessárias para o culto no futuro terceiro templo. O Instituto já produziu a menorá de ouro, o altar do incenso, instrumentos musicais levíticos e até o efode do sumo sacerdote. Também há programas de treinamento para sacerdotes, descendentes da antiga linhagem de Arão, que estudam as práticas do serviço do templo. Para os líderes desse movimento, o templo não é apenas um ideal espiritual. É uma realidade iminente que deve ser preparada para quando as circunstâncias políticas permitirem. Por outro lado, para os estudiosos do cristianismo, essa movimentação possui um significado duplo. No livro de Daniel e no Apocalipse, há menções a um santuário em que o homem da iniquidade se assentará, proclamando-se Deus. Essa passagem foi interpretada por muitos como uma referência ao terceiro templo, onde o anticristo, figura central da escatologia cristã, manifestaria seu poder antes da volta de Cristo. Assim, para parte dos teólogos cristãos, a reconstrução do templo seria um evento necessário, porém precursor da grande tribulação. A visão apocalíptica do terceiro templo também é alimentada por correntes esotéricas e simbólicas. Segundo algumas tradições, o Templo de Salomão não representava apenas um edifício físico, mas o modelo do universo, uma estrutura simbólica em que cada medida e proporção refletia uma correspondência cósmica. A reconstrução do templo, portanto, não seria apenas uma obra arquitetônica, mas um ato de reordenação espiritual do mundo. Essa ideia influenciou desde a cabala judaica até a simbologia maçônica, na qual o Templo de Salomão é o arquétipo da perfeição interior que cada iniciado deve reconstruir em si mesmo. Dentro desse contexto simbólico, a Arca da Aliança ocupa um papel crucial. O seu desaparecimento, narrado nos textos pós-exílicos, gerou inúmeras teorias. O segundo livro dos Macabeus afirma que o profeta Jeremias teria escondido a arca em uma caverna no Monte Nebo, esperando o tempo da restauração. Outras tradições sustentam que ela foi levada para a Etiópia, onde teria sido guardada por gerações em Aksum, sob a guarda da Igreja Ortodoxa Etíope. Escavações e expedições arqueológicas modernas, incluindo missões britânicas e israelenses, tentaram rastrear indícios da arca, mas sem resultados conclusivos. No entanto, dentro do imaginário religioso, acredita-se que a reconstrução do terceiro templo e o reaparecimento da arca ocorrerão simultaneamente, como sinais do retorno da glória divina a Israel. A complexidade histórica do Monte do Templo, entretanto, torna a reconstrução praticamente impossível sob as condições atuais. No local exato onde ficava o Templo de Salomão, ergue-se o Domo da Rocha, um dos santuários mais sagrados do Islã. Qualquer tentativa de remover ou substituir essa estrutura desencadearia uma crise mundial. Por isso, os movimentos que pregam a reconstrução adotam, em sua maioria, uma postura de preparação e expectativa, aguardando o momento designado em que, segundo suas crenças, Deus abrirá o caminho. Ainda assim, nos bastidores, escavações arqueológicas próximas ao Monte do Templo continuam a gerar controvérsias. O projeto conhecido como Arqueologia de Jerusalém Antiga revelou túneis subterrâneos, cisternas e ruínas
que, segundo alguns pesquisadores, poderiam fazer parte das antigas fundações do Templo de Herodes. As autoridades islâmicas, por outro lado, acusam Israel de tentar alterar a estrutura do local sagrado. O conflito entre fé, ciência e política se mistura em um cenário de tensão constante. Nos últimos anos, rabinos e estudiosos começaram a citar sinais proféticos relacionados ao terceiro templo, entre eles a criação do bezerro vermelho, animal puro e sem defeito, descrito no livro de Números como essencial para a purificação do templo. Em 2018, o Instituto do Templo anunciou o nascimento de uma novilha que atenderia às exigências bíblicas, e em 2023, novos exemplares foram trazidos de fazendas nos Estados Unidos para Israel, reacendendo debates entre religiosos e estudiosos. Para muitos judeus ortodoxos, isso é um prenúncio do tempo da reconstrução. Para os cristãos apocalípticos, um presságio do fim. No contexto político contemporâneo, o terceiro templo tornou-se também um símbolo de identidade nacional e espiritual. Movimentos messiânicos dentro do judaísmo veem em sua reconstrução a consumação da promessa divina feita a Abraão. No entanto, há também uma leitura simbólica que transcende a materialidade do edifício. Filósofos e místicos judaicos como Abraham Isaac Kook interpretam o terceiro templo como uma realidade espiritual, a manifestação da harmonia universal entre as nações, quando o conhecimento de Deus encherá toda a terra. A crença no retorno da presença divina, entretanto, é acompanhada por uma sombra escatológica. Textos apócrifos e proféticos, como o livro de Enoque, falam dos vigilantes, anjos que desceram à terra nos tempos antigos e ensinaram aos homens conhecimentos proibidos. Algumas tradições místicas interpretam esses seres como os guardiões do saber primordial, cuja reemergência estaria ligada à abertura dos portais espirituais do terceiro templo. Historicamente, essa narrativa foi associada às ideias de restauração cósmica e julgamento final. Os vigilantes, neste contexto, representam o despertar das forças celestes que, segundo a tradição, acompanharão a restauração do sagrado em Jerusalém. Na visão histórica e simbólica, portanto, o terceiro templo não é apenas um edifício futuro. Ele é um arquétipo que atravessa os séculos, expressando o desejo humano de reconciliação entre o divino e o terreno. Cada época reinterpretou sua promessa segundo suas circunstâncias. Na Idade Média, cruzados e cabalistas sonhavam com o retorno da glória de Sião. No Renascimento, estudiosos cristãos e alquimistas viam no templo a representação da sabedoria universal. No século XIX, com o surgimento do sionismo moderno, a ideia voltou a adquirir contornos concretos, culminando nas discussões atuais sobre sua possível reconstrução. A questão do terceiro templo também se insere nas tensões do Oriente Médio contemporâneo. Jerusalém continua sendo o centro de disputa entre israelenses e palestinos, e qualquer gesto simbólico em torno do Monte do Templo é amplificado no cenário global. Líderes religiosos muçulmanos afirmam que o local pertence exclusivamente ao Islã, enquanto grupos judaicos veem o direito ao monte como parte da promessa bíblica. O governo israelense mantém uma política de status quo, permitindo orações islâmicas e limitando as manifestações judaicas no local, mas o simples ato de alguns rabinos subirem ao monte já é motivo de protestos internacionais. Nesse emaranhado de crenças e conflitos, o terceiro templo tornou-se mais do que um projeto religioso. É um espelho da humanidade diante do sagrado. Ele reflete a busca por sentido, poder e transcendência. Para os crentes, representa o retorno da Shekinah, a presença de Deus. Para os céticos, é um símbolo de como a fé pode mover nações e gerar disputas eternas. A história mostra, contudo,
que toda vez que a humanidade se aproxima de Jerusalém com intenções políticas ou militares, o resultado é destruição. Por isso, alguns estudiosos alertam que o verdadeiro terceiro templo talvez não possa ser construído por mãos humanas. Essa ideia ecoa nas palavras do profeta Isaías: "O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós?" Muitos interpretam essa passagem como uma advertência. O verdadeiro templo de Deus é a consciência humana despertando para o divino. Ainda assim, a fé na reconstrução persiste. Todos os anos, milhares de judeus oram diante do muro ocidental, o último vestígio visível do templo de Herodes, pedindo a restauração de Sião. Peregrinos cristãos visitam Jerusalém esperando testemunhar o cumprimento das profecias. E arqueólogos continuam escavando sob as pedras antigas, buscando rastros do passado que possam lançar luz sobre o futuro. O terceiro templo, em sua essência histórica, é uma promessa incompleta. Ele representa o ponto de convergência entre o passado sagrado e o futuro escatológico. É a memória de uma presença divina perdida e o anseio por sua volta. No debate moderno, é também um campo onde fé, política e arqueologia se entrelaçam em uma trama de significado global. Nos últimos anos, o tema voltou com força às manchetes internacionais. Políticos israelenses têm feito declarações sobre o direito de oração judaica no monte, enquanto grupos cristãos evangélicos apoiam a reconstrução como parte do plano profético. Ao mesmo tempo, líderes muçulmanos alertam que qualquer tentativa de alterar o status do monte será vista como provocação e poderá desencadear um conflito regional. Assim, o templo permanece tanto promessa quanto perigo, esperança e ameaça, um símbolo que, mesmo ausente, continua a moldar o destino da Terra Santa. A história do terceiro templo é, portanto, a história da própria humanidade diante do mistério do sagrado. Desde as pedras lavradas por Salomão até os projetos do Instituto do Templo, desde as ruínas do ano 70 até as orações modernas no Muro Ocidental, tudo converge para uma mesma busca: restaurar o elo perdido entre o homem e o divino. Talvez o terceiro templo, mais do que um edifício, seja o símbolo do retorno da consciência espiritual, o ponto em que o passado e o futuro se encontram na memória eterna de Jerusalém. Enquanto arqueólogos continuam a escavar, teólogos interpretam profecias e líderes discutem fronteiras, o monte do templo permanece em silêncio. Sob as suas pedras antigas repousam milênios de fé, conflito e esperança. E para aqueles que acreditam, o tempo virá em que uma nova luz surgirá sobre Sião. Uma luz que não iluminará apenas as pedras de um edifício, mas o coração de toda a humanidade.